ler do 42 até o 52, Atos 13. Atos 13, do 42 ao 52. Irmãos, já encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando iam saindo, rogava-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajava a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, Pai. Pedimos a Tua graça sobre nós nessa manhã. A iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão da Tua palavra. E que no nome de Jesus, a Tua palavra possa nos encorajar nessa manhã. A ver também, ó Pai, esse grande despertamento que nós acabamos de ler, acontecido lá em Antioquia da Psídia, possa ser também aqui nessa cidade de Congonhas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é o final do relato, do capítulo 13, dessa estada de Paulo em Antioquia da Psídia. Nós começamos, na verdade, num outro domingo, quando Paulo e Barnabé, eles testemunham de Cristo na sinagoga. A gente falou sobre o testemunho fiel de Cristo. E Paulo ali faz uma grande exposição, demonstrando através das Escrituras como que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido. Então ali os judeus pegaram e fizeram a leitura da lei, fizeram a leitura dos profetas, e aí Paulo, de maneira muito sábia, ele aproveita aquele texto que foi lido e começa a demonstrar para os judeus que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que ele deveria morrer e ele ressuscitou dos mortos, de maneira que tudo que os líderes religiosos fizeram contra ele em Jerusalém foi plano, propósito do Senhor. Deus havia agido por intermédio de Jesus, e eles agora estavam anunciando a esse Cristo vivo, não mais morto, mas vivo, anunciando também àqueles homens a justificação pela fé. Imagina, irmãos, declarar essas palavras na sinagoga, onde sempre se ensinou a justificação pela lei. Agora Paulo falou no seu discurso, isso está lá no verso 38, se você puder observar aí na sua Bíblia. No verso 38, diz assim, é um pedaço final do discurso, ele fala: irmãos, ficais, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. Por meio de quem? Por meio de Jesus. E por meio dele, todo o que crê é justificado.
Então Paulo está na sinagoga dos judeus pregando a justificação pela fé. Olha que coisa maravilhosa, declarando, né, a plenos pulmões que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, que o homem não pode ser justificado pelo seu próprio mérito, pelas obras da sua própria carne. O único meio de justificação é o perdão de pecados que existe em Cristo Jesus. E por isso que todo homem, mulher, adulto ou criança precisa vir a Cristo em confissão e arrependimento de pecados e se entregar pela fé a Cristo Jesus. E assim o homem é justificado. Só que Paulo está dizendo isso não diante de uma igreja no século XXI. Paulo está dizendo isso no meio de uma sinagoga. E o que acontece então? Acontece que muitos daqueles homens vêm a Cristo. Muitos daqueles homens creram. E é essa a primeira parte que a gente está vendo no texto. E a primeira parte eu dei como título Corações Sedentos pela Palavra. Isso aparece do 42 até o 44. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Diz assim: quando iam saindo, ou seja, depois que terminou o discurso, rogava-lhes que não repetissem rogava-lhe que repetissem essas palavras no sábado seguinte. Então, e quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, que é o que nós chamamos de prosélito, né? Homens de outras nacionalidades que haviam se convertido ao judaísmo. Então, naquela reunião haviam judeus e prosélitos. E diz o texto que eles falando, queriam que Paulo continuasse a falar, e ali Paulo e Barnabé, então, seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando encorajavam a que perseverassem na graça de Deus. O que significam essas palavras? Que eles não só agora tivessem a certeza de que a salvação vem pela graça, mas para que eles continuassem caminhando na graça de Deus. Irmãos, interessante desses dois versos que a gente leu aqui, é que partiu deles o desejo de ouvirem mais. Não foi Paulo que disse assim: ei, vamos fazer um combinado? Sábado que vem eu volto aqui para a gente continuar a falar sobre essas coisas. Não foi Paulo, foi eles. Foi aquelas pessoas que ouviram a mensagem. Veja, quando iam saindo, rogava-lhes que repetissem. Me fala mais sobre esse Jesus. Me fala mais sobre isso. Me explica melhor como é que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? De que maneira? Me conta mais, eu quero saber mais. Eu estou interessado. Veja, corações sedentos pela palavra, corações desejosos de ouvirem a palavra, corações cheios de expectativa pela palavra. O que Deus deseja falar ao meu coração? Corações sedentos. E então Paulo ali passou a semana com aqueles homens, encorajando aqueles homens. Essa é a ideia do verso 43. Diferente do que era ensinado na sinagoga, que a salvação ela era pela lei, agora Paulo encoraja eles a não só compreenderem que a salvação é pela graça, mas continuarem a caminhando debaixo dessa graça que foi alcançada. Então eles passam a semana ali, se reunindo. E aqui, irmãos, a gente está vendo que há a igreja ali no templo, na sinagoga, mas também na casa agora, sendo encorajada. E que bom seria que toda a igreja recebesse a palavra no domingo, com esse mesmo encorajamento que aqueles homens tiveram. Olha o que diz o 44. No sábado seguinte, o quê? Quase toda a cidade. Você já pensou nisso? Quase toda a cidade. Tenta imaginar isso aí um pouquinho. Quase toda a cidade. Então, o que aconteceu? Houve uma reunião e a palavra foi pregada. E eles testemunharam fielmente de Cristo Jesus. E o que aconteceu? Corações se renderam à mensagem do Evangelho. Corações sedentos pela palavra foram tomados de alegria e de encorajamento. E aí, durante a semana, o que foi que aconteceu? Eles se reuniram nas casas para continuar se encorajando uns aos outros. E aí, durante a semana, um foi contando para o outro, um foi falando para o outro qual foi o assunto da mensagem na sinagoga no domingo passado, no sábado passado, né?
E aí um foi contando para o outro, olha, teve lá um homem chamado Paulo e ele pregou isso, e ele falou isso, e ele explicou para nós que o Salmo 2 é sobre isso, e não fala de Davi, fala de Jesus, e Jesus ressuscitou dentre os mortos, e é o único meio pelo qual a gente pode ser perdoado dos nossos pecados. Entusiasmo, desejo, vontade, expectativa. Lá no sábado seguinte, a cidade inteira praticamente vem para a sinagoga, por quê? Porque eles estão desejosos de ouvir a palavra, eles estão com expectativa. Irmão, pensa nisso. Pensa um pouquinho sobre isso, pensa no que o texto está dizendo, que aconteceu em Antioquia da Psídia. O que a gente está lendo é um grande avivamento, um grande despertamento acontecendo. Por meio do quê? Da palavra. Da palavra. Quando a gente leu esse sermão, que começa lá no verso 13 e vai até o verso 41, você lembra se a gente leu algum milagre? Aconteceu algum milagre? Alguém foi curado? Por exemplo, um cego voltou a ver? Um coxo voltou a andar? Um morto ressuscitou? Não aconteceu nenhum milagre, mas o que aconteceu? A palavra foi pregada com fidelidade. A palavra foi pregada com fidelidade. E ainda que aquele fosse um discurso confrontador, ainda que aquele fosse um discurso disruptivo para o povo judeu, que estava acostumado a ouvir sobre justificação pela lei, ainda que aquele fosse um discurso que confrontava, um discurso que foi preciso muita coragem para ser dito, ainda assim a palavra de Deus foi tocando e transformando os corações. E corações sedentos pela palavra, então, são movidos na direção da sinagoga. E já adiantando aqui, é claro que isso vai gerar muita inveja, né? Porque imagina, as reuniões da sinagoga deviam ser um negócio muito frio, vazio. Só que agora eles estão incendiados pela palavra. A expectativa no coração do povo. Amada igreja, que bom seria se também nós, toda a igreja, recebêssemos a palavra no domingo e durante a semana nos encontrássemos nas casas para junto nos encorajarmos a respeito daquilo que nós ouvimos. Recebemos a palavra aqui e durante a semana nos juntamos e nos encorajamos a respeito do que nós ouvimos aqui. Isso não seria bom? Seria muito bom. Agora eu fiquei pensando muito nessa expressão, quase toda a cidade, do verso 44, quando estava preparando esse sermão. Quase toda a cidade. Louvado seja Deus por algo tão extraordinário ter acontecido. O evangelho, a boa notícia de Jesus, havia se espalhado pela cidade e homens e mulheres cheios da palavra começaram a espalhar essa notícia de que Cristo ressuscitou dos mortos para a justiça e para a graça de Deus. Corações sedentos pela palavra, cheios de expectativa, estavam desejosos de ouvir mais. Eles não estavam ali interessados num show gospel. Veja só, a cidade toda não foi para a sinagoga porque ia ter um artista famoso para cantar. A cidade toda não foi na sinagoga para ver um pregador famoso de renome. Paulo nem era conhecido ainda nessa época. A cidade toda foi para a sinagoga para ouvir o quê? Diga bem forte. Glória a Deus. A cidade toda foi para a sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Não foram atrás de um milagre, não foram atrás de um show, não foram atrás de protagonismo, não foram atrás de revelação, não foram atrás de campanha, não foram atrás de prosperidade, não foram atrás de libertação, não foram atrás de cura, foram atrás da palavra. Corações sedentos pela palavra, com expectativa de receber o que Deus tem em sua palavra. E essa deveria ser a mesma postura que traz todo crente à igreja. Todo cristão deveria vir à igreja sedento pela palavra, com expectativa na palavra, de compreender. Eu quero compreender o que as Sagradas Escrituras dizem, o ensino que Deus vem trazer por meio de sua palavra, não apenas com ouvidos atentos, mas com o coração aberto.
o que Deus tem a me dizer pelo seu Espírito Santo. Senhor, eu vim aqui nesse domingo com o desejo de ser impactado pela sua palavra. Gera em mim esse sentimento, Deus, de sede, de fome pela palavra. Você precisa vir à igreja com expectativa. Sedento. Pai, o que o Senhor tem para mim? Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu vim, Senhor. O Senhor sabe que a preguiça tentou me tomar conta, que a cama estava quentinha, tentou me arrebatar. O cansaço, as dúvidas, as preocupações da semana, Senhor, tudo isso tentou me roubar desse momento, mas Pai, eu vim aqui, então fala comigo. Não me deixa ir para casa do mesmo jeito que eu cheguei. Em nome de Jesus. Enquanto muitos de nós vêm para a igreja e dormem. Você dorme porque não há expectativa em você. Você dorme porque não há sede em você. Você dorme porque seu coração está frio. Você precisa ser incendiado pela palavra. Não é um milagre que você precisa. Não é que o pastor faça um show. Não é que o ministério de louvor seja repleto de músicos extraordinários para fazer um show gospel. Você não precisa disso. Não precisa de ninguém revelando o seu CPF ou o nome da sua mãe, do seu pai. Isso até o diabo sabe. O que você precisa é ser incendiado pela palavra. Mas a minha pergunta é, o seu coração está sedento por essa palavra? A expectativa em você? O que o Senhor tem para dizer? Eu quero saber, falar mais sobre esse Jesus. Paulo não vendeu um evangelho de mentira para aquela igreja. Paulo não vendeu promessa vazia. Paulo não foi para lá contar fábula, historinha, Chapeuzinho Vermelho, Saci Pererê, Curupira. Paulo não foi para lá falar disso. Paulo não foi para lá de fazer um discurso da teologia, do triunfalismo, da vitória, que você vai ser uma bênção, você vai sair daqui, vai prosperar, você vai arrebentar e Deus vai abençoar. E Deus faz mais do que obrigação de ajudar você, porque você é um cara muito bonzinho. Não, Paulo falou, olha, a lei não pode justificar você. Você não pode ser salvo pelas suas obras. Você não tem mérito em você para ser salvo. Você precisa da graça de Jesus. E eles entenderam isso. Nós precisamos entender isso, igreja. É assim que essa cidade vai ser incendiada. Essa cidade não vai ser incendiada por causa de um bom pregador. Essa cidade vai ser incendiada porque os corações estão desejosos de verem o que Deus pode fazer. A gente falou aqui na quarta-feira, por que Deus não faz algo assim, como Ele fez em Nínive? Por que Ele não faz aqui em Congonhas? E essa palavra me tocou muito na quarta-feira, me tocou muito. Eu fui para casa pensando nisso, tenho orado por isso, tenho pensado nisso. Porque o que Deus precisa não é um grande pregador. O que Deus precisa para fazer em Congonhas, o que Ele fez em Nínive, o que Ele fez em Antioquia da Psídia, é de homens e mulheres com o coração quebrantado e arrependido. Homens dispostos a confessar os seus pecados diante do Senhor. Homens dispostos a dobrar o seu joelho em oração para que a palavra possa incendiar. E uma vez incendiados por essa palavra, a gente ande por essas ruas como um rastro de pólvora. É assim, é o que Deus precisa. Deus não precisa que eu seja um grande pregador, não. Isso ficou muito claro para mim na quarta-feira. Deus precisa olhar para mim e ver um coração contrito, quebrantado. Deus precisa olhar para você, para que algumas coisas venham a mudar, sabe? A gente quer que a nossa casa seja avivada, a gente quer que o nosso pai, a nossa mãe se converta, os nossos irmãos, os nossos filhos. A gente quer que os nossos familiares venham a Cristo. A gente quer que Deus transforme o nosso local de trabalho. A gente quer que Deus transforme os nossos vizinhos. Mas a minha pergunta é, seu coração está incendiado por isso? Há em você sede por isso, para que Deus liberte seu filho da droga, do álcool, da bebida, seu marido, sua esposa, da idolatria, do pecado. Seu coração precisa estar incendiado por essas coisas. Uma pessoa fria não vai incendiar ninguém.
E é por isso que às vezes a gente vem para a escola bíblica, para o culto de oração, ou para o culto da igreja sem nada. E a gente sai daqui às vezes pior do que quando chegou. Porque a gente veio sem expectativa, a gente veio sem fome, a gente veio sem sede. Um grande avivamento em Antioquia da Psídia. Porque aqueles homens estavam desejosos, sedentos pela palavra. Agora, é claro, irmão, que quando isso acontece, corações também irão se opor. É claro que quando Deus decidir fazer um avivamento no nosso meio, corações também irão se opor. E isso não foi diferente lá naquele lugar. Diz o verso 45, que vendo as multidões dos judeus, se encheram de inveja. Quando eles viram que Deus estava tomando aquela cidade de assalto, eles se encheram de inveja e começaram a blasfemar e a contradizer Paulo. Mas então Paulo se acovarda? Não, Paulo fala corajosamente, verso 46. Era necessário que vocês ouvissem a palavra de Deus, que se pregasse a vocês. Mas visto que vocês a rejeitaram e não considerais digno da vida eterna, nós nos voltaremos para os gentios. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quando há a pregação da palavra, corações sedentos virão a Cristo. Corações serão incendiados e serão tomados pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando há a pregação fiel da palavra, muitos corações também serão endurecidos. Eles irão rejeitar. Se em alguns o evangelho quebranta, em outros o evangelho endurece. O avivamento experimentado naquela cidade foi seguido de uma perseguição implacável por parte de judeus movidos por inveja. Por inveja. Inveja não tem só a ver com você ter o que o outro tem. Inveja tem a ver com o desejo que o outro não tenha o que você tem. E enquanto alguns dos judeus são tomados de inveja, outros entre os gentios são tomados de alegria, de saber que Deus também desejava salvá-los. Veja o verso 48, diz assim, ouvindo isso, os gentios, entenda, quando fala gentios, também é um pré-anúncio de nós. Os gentios alegravam-se e glorificavam a Deus pela palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Então, alguns se endureceram, tomados de inveja, de raiva, lutando contra Paulo e Barnabé, e outros cheios de alegria, porque Deus deseja me salvar. Então, na pregação do evangelho, ambas as coisas irão acontecer. Em alguns haverá quebrantamento e outros vão se endurecer mais. Enquanto alguns se endurecem mais, os eleitos, diz o texto, aqueles que haviam sido destinados para a vida, está no final do verso 48. Esses são capacitados por Deus, pelo Espírito Santo, para que possam crer. Os eleitos são salvos pela pregação do evangelho. Eles ouvem e atendem a voz do chamado do Senhor. Irmãos, esse texto deveria nos encorajar muito. Que isso, pastor? Você acabou de falar que os homens ficaram com o coração duro, com raiva, brigaram contra Paulo? Sim, mas esse texto deveria nos encorajar muito. Por quê? Por que esse texto deveria nos encorajar? Porque quando nós pregamos as boas novas de Cristo corajosamente, como diz o verso 46, ainda que alguns a rejeitem, preste atenção, ainda que alguns a rejeitem, Deus chamará os seus eleitos aos pés de Cristo pela obra da pregação. Nós pregamos, e enquanto nós pregamos, ainda que uns rejeitem, Deus chamará os seus. Portanto, irmão, pregue a palavra, com coragem anuncie Jesus, por cada canto dessa cidade de Congonhas, por cada prédio, cada casa, cada rua, cada bairro. Deixe que o Senhor chamará os seus pela pregação da palavra. Como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse texto me encoraja a falar, porque se fosse depender do meu argumento para convencer as pessoas
eu certamente não iria conseguir convencer. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, se depender do seu argumento para convencer, você não vai conseguir convencer nenhum pecador para ele vir a Cristo. Ninguém, você não vai convencer. Mas através de um testemunho fiel da palavra, então o próprio Deus vai chamar suas ovelhas. Isso é libertador. Porque por quanto tempo eu pensei que tinha a ver com a minha capacidade, eu não sei você, mas quanto tempo eu já pensei que tinha a ver com a minha capacidade de convencer a pessoa. Deus, eu não sei abordar alguém para falar de Jesus. Deus, eu não sei nem por onde começar. E eu me criticava por isso, porque o pastor falava que a gente devia pregar e eu não sabia como fazer. Como é que eu faço esse negócio? Não sei. E eu ficava triste por isso. Mas é libertador ler esse texto. Por quê? Porque enquanto Paulo falava do jeito que ele sabia, Deus chama os seus. Não era responsabilidade mais do pregador. Deus tem os seus eleitos. E Deus há de chamar os seus pela obra da pregação. E é isso que nos anima a pregar. É isso que nos anima a falar. Então, por último, eu queria terminar falando dos corações cheios de alegria. A partir do verso 49, que diz assim: e a palavra do Senhor divulgava-se por quê? Verso 49. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Toda a região. Olha só o verso 52. Vamos juntar esse 49 com 52. Diz assim: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O que o autor está dizendo para nós? Lucas está dizendo para nós o seguinte: olha, Paulo pregou, muitos resistiram e houve muita luta contra eles por causa da inveja dos judeus. Mas aí ele diz assim, ó, porém, no verso 50 diz que eles vão embora, ó, 51, mas esses, Paulo e Barnabé, né, sacudindo contra eles o pó, partiram para Icônio. Então, olha só, Paulo prega naquela igreja, corações são despertos. Ele passa uma semana encorajando eles a perseverarem na graça. Só que agora chega o momento deles irem embora. Eles vão partir. Então, apesar da perseguição que a igreja sofreu, e apesar da partida dos apóstolos, o que Lucas está dizendo? Que o evangelho caiu, que a igreja morreu, que a igreja esfriou. Não, ele está descrevendo um cenário oposto a isso. Ele está dizendo, olha, porém, apesar disso, apesar da perseguição dos judeus, apesar da partida de Paulo e Barnabé, ainda assim, a igreja se espalhou por toda aquela região. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam cheios de alegria do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus sai com alegria para compartilhar a sua fé. Tem entusiasmo. Então veja, irmãos, o que Deus deseja de nós é ver em nós uma igreja cheia de alegria. Alegria por Deus ter nos salvado. Alegria porque nós fazemos parte do plano da salvação do Senhor. É por isso que ele disse que esses irmãos estavam com alegria. Verso 48. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus havia decidido salvá-los. Então eles estavam alegres porque eles tinham a bênção da salvação. É por isso que estavam alegres. Porque eles reconheceram, nós recebemos uma bênção, a bênção da salvação. Isso é algo maravilhoso. Que Deus tenha decidido salvar um pecador, um miserável feito eu, pobre, cego e nu, indigno. E ainda assim, Deus deseja me salvar. Deus deseja te salvar, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Jesus. Poxa, tem tanta gente que precisa ouvir isso. Eu vou sair daqui, eu vou sair contando isso por aí. Eu vou sair falando isso para todo mundo. Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja alegre. Alegre por ter a bênção da salvação. Ter a maior riqueza que o homem pode dar, pode receber. A maior riqueza. É isso que foi tocando as pessoas e fez com que o evangelho saísse ali como um rastro de pólvora em toda aquela região. Irmãos, pensa nisso, em nome de Jesus. Pensa no que isso representa para nós aqui nessa cidade. Igreja, considere essas palavras. Examina a sua vida.
Examina a tua relação com Deus. Começa a pensar se o que te deixa mais alegre é quando Deus te dá um brinquedo ou quando você acorda sabendo que Deus decidiu te salvar. Igreja, em nome de Jesus, o pregador não precisa vender para você um falso evangelho. A bênção da salvação é a maior riqueza que Deus pode te dar. Não tem nada de Deus que ainda esteja no porvir, que seja bom, não. Ah, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, morreu naquela cruz. O melhor que Deus tinha era o seu Filho e Ele já nos deu. Nós somos homens e mulheres mais ricos de toda a face da terra. Porque as riquezas insondáveis que estão em Deus já nos foram confiadas em Cristo Jesus. Não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando isso do 1º capítulo de Efésios. E nós somos esses homens ricos que vivem a alegria de gente pobre. Somos esses homens abençoados que parece que às vezes vem para a igreja carregado. Tinha que vir um trator te puxando. Não, irmão. Não, querido, em nome de Jesus, se tem algo que nessa manhã precisa ficar no teu coração, é que a palavra de Deus precisa gerar calor, expectativa no nosso coração do que Deus tem para dizer. E o seu coração, uma vez incendiado pela palavra, é o que vai colocar fogo nessa cidade, é o que vai colocar fogo na tua família, é o que vai colocar fogo na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais. É o que vai colocar fogo na vida dos teus vizinhos, dos teus colegas de trabalho. Uma vida incendiada pela palavra. Em nome de Jesus. Que o único frio seja o frio do tempo, dessa época do ano na sua vida. Mas não seja o frio espiritual de uma vida pobre do Senhor. Não seja a frieza espiritual que tem tomado o nosso tempo. Que o único frio na sua vida seja aquele que você precisa de casaco. Deus deseja que os seus filhos preguem a palavra corajosamente, pois ainda que alguns a rejeitem, muitos virão a Cristo por meio do Evangelho. Muitos virão a Cristo por meio do Evangelho. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que só o Senhor pode fazer. Não é pelo meu argumento, Senhor. Não é porque o pastor convenceu alguém, mas é pela tua palavra. O Senhor fez em Nínive, o Senhor fez em Antioquia da Psídia, fez em tantos outros lugares como nós ainda vamos ver nesse livro de Atos. Tu pode fazer em Congonhas também. Tu pode fazer na minha casa. Tu pode fazer no seio da minha família. Tu pode fazer na vida dos meus irmãos. Tu pode fazer, Senhor, aquilo que para o meu coração talvez seja impossível. Mas para o Senhor nenhuma dessas coisas são impossíveis. E Pai, no nome de Jesus eu quero te pedir a bênção de que o Senhor nos encontre arrependidos. Arrependidos do nosso pecado, arrependidos da maldade das nossas mãos, arrependidos do nosso descaso com a oração, do nosso descaso com a tua palavra, do nosso descaso como igreja, de cumprir a missão, de ter coragem de nos expor ao ridículo se necessário. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que o Senhor nos ordenou e nós não fomos. Pelas vezes que o Senhor nos mandou ir, nós ficamos em casa assistindo televisão. Pelas vezes que o Senhor nos chamou ao secreto do quarto, da oração, e nós negligenciamos essas coisas. Pelas vezes que nós nos alegramos mais com os brinquedos fúteis, passageiros, do que com as riquezas insondáveis da eternidade e que o Senhor já nos deu e que o Senhor já nos tem dado.
Pai, em nome de Jesus. Quando chegar aquele dia, nós não queremos ficar na mesa das crianças. Nós queremos ter o privilégio de sentar na mesa dos adultos. De homens e mulheres adultos espirituais. Aqueles a quem Deus irá entregar grandes responsabilidades nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. A começar de mim, quebra o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso coração duro de pedra, Senhor. De anos de insensibilidade e cinismo religioso. Quebra o nosso coração duro de pedra, Senhor. Incendeia-nos pela tua palavra, Senhor. Incendeia-nos pela oração, Senhor. Haja fome em nós, haja sede em nós da tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.